Vai lá, prima. Boa tarde a todas, paz do Senhor. Essa tarde eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração e também algo que eu vivi, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês nessa tarde. Eu peço que vocês abram em Mateus 6, 25. Enquanto vocês vão abrindo, eu já vou lendo. Mateus 6, 25, na minha Bíblia fala as preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Até aqui. Bom, irmãs, o Senhor tem falado muito comigo sobre as preocupações da vida. É algo que nós cristãos, a gente está vivenciando hoje, e eu acredito que a gente está passando por muitas coisas por causa das preocupações, né? E eu vivi algo em 2019 e eu gostaria de compartilhar com vocês primeiro sobre aquilo que o Senhor me mostrou através da palavra, para que vocês possam entender e compreender aquilo que eu quero trazer para vocês nessa tarde. E fica em 1 Reis 18. Em 1 Reis 18, quem quiser abrir, pode abrir, mas eu vou falar um pouquinho da história que se passa aqui sobre Elias. Elias, ele era um profeta de Deus, e naquela época, os profetas tinham sido mortos, e somente Elias, né, era o profeta naquela época. E Elias, ele faz o quê? Ele chama os profetas de Baal, ele convoca os profetas de Baal e os profetas de Acera para ir até o Monte Carmelo, porque lá ele queria provar para o povo quem era o Deus Altíssimo, quem era o Deus verdadeiro, quem era o Deus que ele servia. E ali Elias pede para montar um altar, né? E Elias, ele convoca aqueles profetas de Baal e de Acera, e ele fala o quê? Ele fala, aquele altar que pegar fogo, que queimar, ali será o Deus verdadeiro. Ali Deus está. Aquele Deus, ele queria provar que Deus era aquele, né, que ele servia, e que aquele Deus de Baal não era nada. Então, aquele povo, eles se reuniram lá em Carmelo, no Monte Carmelo, o povo todo se reuniu lá, e os profetas de Baal e os profetas de Azera começaram a clamar, né? Eles montaram todo aquele altar, montaram toda aquela lenha, tudo aquilo, e ali eles começaram a clamar pelo Deus deles. E Elias, ele era tão focado no Senhor, ele era tão cheio de Senhor, que o que ele fez naquele momento? Ele começou a debochar. Ele começou a zombar, porque ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E aqui fala que em 1 Reis 18, 16, 1 Reis 18, 27 fala, Elias começou a zombar deles. Elias dizia, gritam mais alto, já que é um Deus, é o Deus de vocês, gritem mais alto. De repente ele ouve o clamor de vocês. E Elias ficou zombando deles, né? Desses profetas, porque nada acontecia. E os profetas assim ficaram tentando e clamando pelo Deus deles. E nada aconteceu. Mas quando Elias foi montar o altar dele e clamar o Senhor, aquele altar pegou fogo. Aquele altar destruiu tudo com o fogo, com o poder de Deus. E a palavra fala que aquelas pessoas que estavam ao redor de Elias, sobre aquele monte, começaram a glorificar o Senhor, reconhecer o Deus poderoso.
que Elias servia. E quando isso aconteceu, Elias pega esses profetas e manda esses profetas ir para um lugar, deixa eu ver se eu marquei aqui o lugar que foi, para o riacho de Quizon. E aí Elias faz o quê? Elias mata esses 450 profetas de Baal. E aí, depois disso, a história conta que Acabe vai até Jezabel e conta para Jezabel o que Elias fez. Que Elias tinha feito o povo reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro e que Elias tinha matado esses 450 profetas de Baal. Jezabel fica enfurecida. E o que acontece? Ela pede a cabeça de Elias. E olha o que a história conta. A história conta que Elias teve medo e fugiu. Elias fugiu da presença de Jezabel. Elias saiu caminhando por estrada fora, sem rumo nenhum, com medo, inseguro. E aí o que acontece? Elias, ele para debaixo de um pé. Ele fica debaixo de um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a Deus a morte. Mas olha só, que interessante. Jezabel não queria matar ele? Por que ele fugiu de Jezabel e foi para os pés do Senhor pedir a morte? É meio confuso. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, Elias fala. E em Reis 19, 1, acontece essa história. Depois, em Reis 19, 15, um pouco mais para cima, na verdade, fala que Deus pega e manda Elias caminhar. Ele pede para morrer, pede para Deus tirar a vida dele, e se deita debaixo da árvore e dorme. E, de repente, vem um anjo e diz a ele: levanta-se e come. Elias levanta, come, vem de novo o anjo, levanta, come, bebe, e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Depois disso, Elias vai para uma caverna, e ali ele fica na caverna. E ali o Senhor se apresenta para ele e fala... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que essa parte que eu não marquei. Deus pergunta para ele por que ele está ali, o que ele está fazendo ali. Ele entrou na caverna e ele responde para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Elias estava apavorado. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte. E aqui conta que passou um vento fortíssimo, mas Deus não estava ali. Que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio fogo e houve murmúrio. Aí você para e imagina Elias dentro de uma caverna, Deus manda ele sair para fora, e Elias vê tudo isso acontecer na frente dele. Ele deveria ter ficado, imagina, o que ele não deve ter sentido, porque a palavra diz que Deus não estava ali. Mas depois disso tudo vem a brisa. Então eu entendo que, o que eu entendo dessa parte? Eu entendo que nessa parte, Deus está mostrando Elias para ele. Elias, ele está olhando para tudo em volta dele, para todas as circunstâncias, para o medo. Ele está olhando preocupado, porque não tinha mais profeta, ele era o único profeta do Senhor. E Elias se preocupou com isso, mas Elias sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. Ele tinha acabado de fazer levantar o altar do Senhor de novo, né? E o Senhor fala: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto. Olha onde Deus mandou Elias, para o deserto.
E Deus mostrou para Elias, falando o quê? Que Elias estava preocupado com o quê? Ele estava preocupado com que Jezabel ia tirar a vida dele? Elias não sabia quem era Deus na vida dele? Que Deus poderia dissipar Jezabel e tudo aquilo que estava em redor, perturbando ele? Elias não sabia disso? Elias não sabia que Deus podia voltar os olhos de todo o povo para o Senhor? Elias sabia. Mas naquele momento que Elias estava com os olhos nas circunstâncias, com os olhos no medo, Elias duvidou e veio a falta de fé no coração dele. E Deus fala: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias se levanta e volta pelo caminho e vai fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Também tem Jó, falou muito a parte de Jó, vou falar só um pedacinho. Tem uma parte que Jó, todo mundo sabe a história de Jó, conhece a história de Jó? Jó era um homem íntegro e bom diante do Senhor, não tinha o que o Senhor fala dele. Mas Jó foi acometido do quê? De perdas materiais, de filhos, veio doença sobre ele. E chegou no momento que Jó, aquele homem que confiava tanto no Senhor, que tinha tanta fé no Senhor, ele resolve tirar os olhos do Senhor e olhar para a circunstância daquilo que ele estava vivendo. E o que acontece? Jó amaldiçoou o dia que ele nasce. Mas depois de todo aquilo que ele estava passando, a mulher mandando ele amaldiçoar o Deus dele, ele sabia quem era o Deus dele. Ele jamais amaldiçoaria. Jamais. Mas ele amaldiçoou o dia que ele morre. E quando tem um momento que Jó fala o quê? Tem um momento que Jó fala que... deixa eu pegar aqui a parte de Jó, para poder compartilhar aqui com vocês. O capítulo, o versículo certinho. Jó 3:1. Ele fala: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas. Jó amaldiçoa o nascimento dele. Mas lá em 19:25, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aqui, Jó começa a voltar a olhar para o Senhor, ele confia no Senhor. Ele sabe quem Deus é, mas Jó passou também por um momento de angústia, de dor, sofrimento, a fé abalada. E aí, tudo isso, o Senhor me levou. Por que o Senhor me levou nesse lugar? Eu passei por algo em 2019 que eu não sabia por que eu estava passando por aquilo. Eu passei por um momento de muitas preocupações, de muitas dores. E eu comecei a olhar para isso que eu estava vivendo. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. A nossa amiga Daia deu o testemunho dela, né? Glória a Deus pela vida dela. Mas o meu testemunho é diferente do da Daia. Eu comecei a passar por... Eu tive crise de ansiedade e eu não entendia por que eu estava vivendo aquilo. Afinal de contas, eu era uma mulher que eu orava, jejuava, buscava o Senhor. Eu cria no Deus que eu servia, no Deus que eu creio no sangue de Jesus. Eu creio no sacrifício que ele fez na cruz por mim e por cada uma de nós que estamos aqui. Mas nesse momento que eu comecei a olhar para as preocupações, quando eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu já tinha vivido, que muitos hoje falam que a nossa alma, ela é avassaladora. A dor da alma, ela é avassaladora. Ela nos destrói por dentro. É uma dor que a gente não consegue entender, porque quando você tem um problema de coração, quando você tem um problema de qualquer outro problema de enfermidade, você sabe o que está acontecendo, você vai e trata, mas a alma você não sabe o que é.
ela simplesmente vem e explode dentro de você, trazendo reações de medo e de morte que você não consegue entender de onde vem. E eu comecei, em vez de eu olhar para o Senhor, eu comecei a olhar para a minha dor. Eu comecei a olhar sobre aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E aquilo começou a me trazer dúvida, insegurança, começou a me trazer medo, ansiedade, e começou a me trazer uma falta de fé, uma pequena fé. Eu acho que menos do que um grão de mostarda. E me faltou confiança. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa tarde. A falta de fé e a falta de confiança significa que você não crê em Deus? Bom, eu quero compartilhar com vocês que, nesse momento que eu estava vivendo tudo isso, eu fui procurar uma pessoa, uma pastora, e essa pastora, eu achei que nela eu encontraria uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra que pudesse aliviar minha angústia, minha dor, meu medo. Mas essa pastora, ela olhou para mim e ela falou, quando eu falei para ela o que eu estava vivendo, ela olhou para mim e ela falou, você não crê em Deus? Você não acredita no sacrifício da cruz que Jesus fez por você? E quando ela falou aquilo, gente, Satanás, ele é astuto. O nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Ele anda olhando a gente o tempo inteiro para achar uma brecha. Quando ele acha uma brecha, ele vem com seu dardo inflamado sobre a nossa mente para nos destruir. Ele fica ao nosso derredor procurando saber aonde a gente está vacilando, aonde a gente está, para onde a gente está olhando, aonde está o nosso coração, a nossa segurança, a nossa fé. E naquele momento eu já estava fragilizada o bastante para ele entender que aonde ele ia tocar ia me destruir. E aquela pastora, em vez de ela me dar uma palavra de conforto, em vez de ela orar para a minha vida, ela falou que eu não tinha fé, que eu não tinha confiança, que eu não acreditava no Senhor, eu não acreditava em Deus. E aquilo, gente, me destruiu. Se eu já estava ruim, eu fiquei mais ruim ainda. Por quê? Como assim que eu sou uma mulher que eu tenho um tempo com o Senhor? Como assim que eu sou uma mulher que eu oro, uma mulher que eu busco a Deus e eu passo por uma enfermidade que ao meu olhar era demoníaco? Então, eu estava vivendo uma mentira. Naquele momento, eu falei para o meu esposo, cheguei dentro de casa tão ruim, eu falei, Luciano, gente, eu me emociono, tá? Desculpa. Mas é que foi algo que mexeu muito comigo. Porque eu olhei para o meu esposo e eu falei, Luciano, eu não sou essa mulher. Olha o que Satanás faz. Ele traz dúvida no nosso coração de quem a gente é. Ele mexe na nossa identidade. Ele quer nos confundir. E eu falei, Luciano, eu não sou essa mulher que eu oro, eu não sou essa mulher que eu busco a Deus, eu sou uma mentira. E o meu esposo, ele... Então, sábio naquele momento, ele falou, Janaína, se tu não és essa mulher que tu ora, se tu não és essa mulher que tu crê em Deus, eu não sei o que eu sou. Porque naquele momento, o meu marido, ele ainda não buscava tanto assim o Senhor. Mas ele me via dentro do quarto orando. Ele me via. E aquilo me trouxe um conforto, um certo conforto. E eu comecei a entrar num lugar que, logicamente, não era o lugar que era para eu estar. Mas eu entrei. Eu comecei a entrar num lugar de falta de fé, falta de confiança. Eu comecei a entrar num lugar de dúvidas. Eu comecei a entrar num lugar de distorção da minha identidade no Senhor. E um dia eu estava orando no meu quarto, chorando, igual criança pequena, e eu ouvi uma voz, aquela voz, ela veio assim, ela falou, quem que tu pensa que tu é? E eu falei, Deus. Eu fiquei impactada. Eu falei, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. E comecei a entrar num lugar de arrependimento e pedindo perdão ao Senhor. Porque eu estava duvidando. Eu estava duvidando de quem eu era em Deus. Como que eu falo que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou a filha amada do Pai, mas eu tenho dúvida no meu coração? Mas eu estava com meus olhos em outro lugar. E o Senhor,
ele faz o quê? Ele é tão lindo. Ele se aproveita da nossa circunstância, ele aproveita da circunstância que a gente está vivendo para nos mostrar onde a gente está e o que tem dentro do nosso coração. E o Senhor fez isso comigo. Porque a gente aceita Jesus, a gente sabe quem o Senhor é, a gente crê em Deus, crê no sacrifício da cruz, mas a gente vem de um lugar desde criança, a gente vai vivendo tantas coisas, a gente vai passando por tantas situações, a nossa alma vai sendo ferida, a nossa alma vai sendo machucada, e o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma não. A nossa alma precisa ser purificada, precisa ser transformada, e o Espírito Santo de Deus, maravilhoso, lindo, ele quis me mostrar para mim, para me sarar, para sarar a minha alma, para sarar o meu coração. E ele me mostrou que eu era religiosa. E quando ele me mostrou isso, eu falei, Deus, o que é isso? O que tu está me mostrando com isso, Senhor? Por favor. E sabe a parte que fala que Elias, que o Senhor manda anjos levar pão e água para Elias? Eu vejo essa parte como, eu não vejo como pão e água, eu vejo como a palavra de Deus e a água que limpa e purifica. E o Senhor mandou anjos, e um desses anjos, nesse momento que eu estava passando, foi a Fábio, a pastora Fabiana. A pastora Fabiana era minha colega, a gente quase não se conhecia, não sabia da vida de uma da outra, mas ela se tornou uma amiga e uma pastora, uma amada, uma irmã. Porque no dia que eu estava, um dia de angústia, tinha muitas pessoas orando pela minha vida, algumas, né? Porque já vou falar para vocês porque algumas. A pastora Fabiana, ela saía de dentro da casa dela e ela vinha de pé até na minha casa e ela orava pela minha vida. E a pastora Fabiana me ensinou algo que muito tempo de conversão eu não sabia. Eu sabia orar da forma que eu falava com Deus, mas eu não sabia orar na palavra. E a pastora Fabiana, ela me ensinou a orar através da palavra. Ela me ensinou a declarar as promessas de Deus sobre a minha vida. A pastora Fabiana, naquele momento, ela foi um dos anjos do Senhor, enviado para me ajudar. E glória a Deus pela vida dela. Ela é uma bênção, ela é um amor. Glória a Deus pela vida dela. E ali Deus começou a me mostrar para mim mesma. Por quê? Porque o Senhor queria me levar para um lugar, mas eu estava sendo desobediente. Eu estava em desobediência, porque o Senhor falava comigo, mas eu não ouvia, porque eu estava com a minha mente preocupada demais com muitas coisas. E aí, o Senhor me levou num lugar e me mostrou o quanto eu era religiosa. Porque o Senhor colocou, eu não queria, primeiro que o Senhor me mostrou o quanto eu era orgulhosa e o quanto eu estava colocando a minha reputação em primeiro lugar, porque eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava passando. Não. Na minha mente eu achava que não, ninguém pode saber que eu estou passando por crises de ansiedade. Porque o que eles vão pensar? Eles vão pensar que eu estou endemoniada, vão pensar que eu estou em pecado. Então, eu falava para Deus, gente, eu orava e eu falava, Deus, como que eu vou falar para as pessoas que eu estou tendo crise de ansiedade? Eles vão achar o quê? Eles vão achar que o Senhor não tem poder para curar? E eu sei que o Senhor tem poder. Olha o que eu falava para Deus, gente. Eu estava pensando em Deus? Não, eu estava pensando em mim. O que as pessoas iam pensar de mim? A mulher que ora, a mulher que busca, a mulher que jejua, está passando por isso? Está endemoniada, é pecado? Está em pecado. Mas eu estava me enganando, eu estava com os meus olhos fechados para a verdade. Porque, na verdade, eu não estava preocupada com o que os outros iam pensar de Deus. Ele é Deus, ele não se preocupa com isso, ele sabe quem ele é. Quem estava com crise de identidade era eu, não era ele. E ele começou a me mostrar isso. E quando ele começou a mostrar isso, gente, eu fui me aprofundando mais. É tão incrível o que acontece com a gente. Se a gente não tiver com os olhos nele, se a gente não tiver com a nossa confiança nele, realmente a gente vai para um fundo de poço, um lamaçal. A gente acaba morrendo. Como muitas pessoas aí estão morrendo e tirando a própria vida por causa desse lamaçal, por causa dessa sujeira. E o Senhor levanta ao meu lado uma pastora, que ela fazia o quê? Ela trabalhava numa clínica psiquiátrica. E ela falou para mim, Janaína, você precisa passar por um
para um médico. Ela falou, vamos passar por um médico, vamos fazer os exames. Eu falei, não, nem pensar. Psiquiatra? Coisa de louco, não vou. Senão, meu Deus vai me curar. Meu Deus, ele é poderoso, ele pode, soprar e passar. Ele pode dizer, deu, e passar. Ele pode todas as coisas. Esse é o Deus que eu sirvo. E ela falando para mim, Janaína, nós somos corpo, alma e espírito. Você está alimentando o espírito, mas precisa tratar, porque nananana. E ela com muita mansidão, com muito amor, me explicando, e eu falando, não, eu não via Deus nisso. Sabe por quê? Porque eu era religiosa demais. E Deus me mostra o que nesse momento? Deus me mostra o quanto o quanto eu era religiosa. Deus me mostrou nesse momento o quanto eu era desobediente. Deus me mostrou nesse momento o quanto eu estava cega. Deus estava querendo cuidar de mim e eu não estava querendo aceitar os cuidados de Deus. Ele coloca do meu lado uma pessoa que trabalha numa clínica psiquiatra e ele me mostra que eu tinha trauma. Sabe por quê? Eu tinha trauma. Por que eu achava normal eu ir num médico fazer um exame, um check-up? Por que eu achava normal eu ter um problema e eu tratar o problema? Mas por que eu não achava normal eu ir num psiquiatra? Por que eu não achava normal passar por um tratamento? Porque, para mim, na época que eu era criança, eu passei por uma situação na minha família. Meu pai adoeceu, meu pai teve depressão profunda, e eu via tudo o que meu pai passava. Naquela época não tinha tanto estudo como tem hoje. Naquela época não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Hoje tem muito conhecimento, glória a Deus por isso. Mas eu não conseguia glorificar o Senhor nisso. Eu não conseguia glorificar o Senhor por causa dos médicos, eu não conseguia glorificar o Senhor por causa da medicina, eu não conseguia glorificar o Senhor por causa dos médicos, porque eu estava cega, religiosamente cega. Cega. Eu não conseguia ver Deus nisso. Mas Deus criou todas as coisas. Foi Ele que criou. E se eu tiver que passar por algo, eu vou passar. E Deus me mostrou o quanto eu era traumatizada por aquilo que eu vi o que meu pai passou. E eu tinha pavor de psiquiatra. Eu falei, não, né, Carla, pelo amor de Deus, psiquiatra, ela oxigena, ela, né, aquele jeitinho dela todo. E eu fui no psiquiatra. E quando eu cheguei no psiquiatra, Deus me mostrou o quanto eu era uma mulher controladora. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês o que eu fiz na sala do psiquiatra. Eu sentei na frente dela e eu falei, olha só, eu estou passando por isso, mas eu sei que o meu Deus pode me curar. E assim, eu não quero tomar remédio nenhum, tá? Porque assim, ó, meu pai tomava remédio, ficava grogue, ficava ruim, né? Então eu não quero passar por isso. E outra, eu quero que a senhora me dê um livro de exame. Então, olha só, eu sou a paciente, eu sento na frente de uma médica que tem entendimento, que tem estudo, e eu falo o que eu quero que ela faça comigo. Então, eu estou no controle. Entendeu? A Janaína controladora. Controladora. Eu orava e eu dizia, Senhor, toma o controle da minha vida. Mas eu não entregava para ele o controle. E aí a médica, de certo, pensou, tadinha, imagina Deus olhando para mim. Ô, Jeová, meu pai, misericórdia dessa minha filha. E daí, essa médica faz o quê? Ela fala assim, olha, Janaína, vamos fazer assim, ó. Eu vou te dar os exames como você quer e eu não vou te dar remédio algum. Não vou te dar. Não adianta eu dar e você não tomar. Eu falei, não, eu não vou tomar. Eu não vou tomar, porque deve ser alguma coisa aí de hormônio, deve ser alguma falta de vitamina, mas eu não vou tomar. Só que antes disso, gente, eu pulei uma parte. Antes de eu ir para a psiquiatra, eu preferi achar que eu tinha demônio. Sabe o que aconteceu comigo? Eu caí numa paranoia de que eu tinha demônio. E eu fui aonde? Eu fui na igreja onde eu frequentava, e eu chamei uma pastora e eu falei assim, olha só, pastora, eu estou acontecendo isso, eu devo ter uma legião de demônios sobre a minha vida. Então, a senhora pode orar, fazer cura, libertação. A pastora Fabiana ri, porque ela estava nessa situação, ela sabe, ela é testemunha de tudo isso que eu vivi. E eu falei, olha só, deve ser demônio, deve ser, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu busco, então só pode ser demônio. Aí a pastora começou a rir.
Ela falou, Janaína, nós somos corpo, alma, espírito, nananá, nananá, nananá. Orou pela minha vida e, querida, vai-te embora, porque não tem demônio nenhum. O que eu fiz? Se não tem demônio nenhum, eu continuo tendo crise, cada vez mais para baixo. Eu já não queria mais sair de dentro de casa. Eu estava num ponto que eu já estava invadindo a vida da minha família. Porque as minhas filhas já estavam sendo contaminadas por mim, o meu esposo já estava sendo contaminado por mim, porque eles viam as coisas acontecer e não podiam fazer nada, porque eu não aceitava. Quando eu sentia alguma coisa, eu chamava o meu esposo, eu falava, pelo amor de Deus, corre, vem orar por mim, porque eu não estou bem. E glória a Deus por isso, que eu ia para os pés do Senhor, porque tem muita gente que não vai. Mesmo eu endoidecida, mesmo eu com pouca fé, mesmo eu sem confiança, mesmo assim, eu não desisti. Eu perseverei no Senhor. Eu imagino quanto que ele devia estar rindo de mim, né? Porque, de certo, ele... Ai, meu Deus, tadinha da minha filha. Coitadinha, né? Ele é Deus, ele sabe. Vocês acham que Deus não sabia o que estava dentro do meu coração? Deus sabia. Ele me conhece melhor do que eu mesma. Ele começou a me mostrar para mim. A Janaína religiosa, a Janaína controladora. Ele começou a mostrar para mim. E depois disso eu fui para a psiquiatra. Porque daí eu vi que realmente, não, eu devo estar ficando louca. Se não é demônio, eu estou ficando louca. E aí eu fui para a psiquiatra, passei por tudo isso, fiz todos os exames, e os exames não deram nada, estava tudo bem, a Janaína estava normal, não tinha falta de hormônio. Eu achava, 40 anos, eu estou entrando na menopausa. É falta de hormônio. Falei isso para a psiquiatra. Eu falei, doutora, olha só, isso aqui que está acontecendo comigo é falta de hormônio. Eu estou com 40 anos, estou entrando na menopausa. Deve ser falta de vitamina. Vamos fazer um check-up? Abre um livro aí para nós fazer? Eu fiz. Gente, olha, foi um tanto... Oh. Ai, glória a Deus que meu marido ainda tinha plano de saúde, porque senão, amigas, eu estava ferrada. Sabe quanto? Uma montoeira de exame, não deu nada. Voltei na psiquiatra, no retorno. Ela falou, Janaína, você não tem nada, você está perfeita de saúde. Aqui nos exames mostram que está tudo certo, não falta nada, não tem hormônio, não tem nada, está tudo certo. E eu falei para ela, só que ali, gente, eu já estava numa situação que eu tinha ido para a igreja no domingo à noite. Eu tinha tido uma crise na igreja. E eu falei, e isso começou a cada vez mais perturbar a minha mente. Cada vez mais eu estava perturbada. E eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido, vamos embora, eu estou ficando ruim, vamos embora. E a gente veio embora da igreja. E aí, naquela semana, eu tinha um retorno da médica. E eu já não queria mais sair de casa, porque eu tinha medo de sair de casa e da crise na estrada. Eu tinha medo que as pessoas soubessem o que eu estava vivendo, soubessem o que eu estava passando, soubessem que a Janaína estava com pouca fé, que a Janaína não confiava. E aí, a Janaína controladora, religiosa, voltou no retorno, e chegando lá, a médica falou tudo isso, que eu não tinha nada, e eu falei para ela, doutora, eu já entendi. Eu já entendi que eu preciso passar por um tratamento. Eu já entendi. Então, ela falou para mim, Janaína, eu falei para ela assim, eu preciso saber o que eu faço. Eu falei, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais passar por isso. E ela falou assim, Janaína, você vai precisar passar por um tratamento durante 1 ano. Eu vou lhe dar um tratamento de 1 ano. Eu disse, então tá bom. Ela falou, mas não adianta eu passar remédio para você se você não vai tomar. E eu falei para ela assim, doutora, eu vou fazer o que você está falando. Você é a médica, você entende, você é a autoridade agora nesse momento sobre a minha vida, porque você é a minha médica, e eu vou obedecer aquilo que você está falando, eu vou fazer o tratamento. Só que a Janaína foi para casa, comprou o remédio, guardou o remédio. E teve crise e não tomou remédio. E teve crise e não tomou remédio. Eu não admitia eu tomar o remédio, porque o meu orgulho era grande demais. O Senhor podia me curar? Claro que sim, mas Ele estava permitindo eu passar por aquilo, para me mostrar para mim mesma. E aí, teve um dia que a crise, quando ela vinha, eu não sei se alguém já passou por isso, mas é algo que parece que corre um gelo na espinha, um frio na boca do estômago, você começa a tremer, começa a dar uma falta de ar, o coração parece que vai sair pela boca, é horrível,
horrível. Se eu tenho inimigo nessa terra, eu não desejo para ninguém, porque é horrível. Só que eu achava, o que aquela pastora lá no início, ela falou que eu não cria em Deus, eu achava que se eu fosse para um remédio, olha, gente, olha a noia. Olha o que aquela pessoa colocou na minha cabeça. Ela colocou na minha mente, eu me deixei colocar nessa situação. Que se eu tomasse o remédio, eu estaria negando aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Eu achava que se eu tivesse indo para um médico, se eu tivesse indo para um tratamento psicológico, psiquiátrico, é como se eu tivesse interferindo nas coisas de Deus. É como se eu não cresce realmente em Deus. Entende? Eu comecei a achar que, não, então se eu fizer esse tratamento, se eu for para os remédios, eu realmente não creio em Deus. Eu realmente acredito que o Senhor não pode me curar. Era por isso que eu não queria tomar o remédio. Só que eu comecei a entender que Deus ele tem as formas de trabalhar, as maneiras de trabalhar. E o processo, gente, é dolorido. Cada um passa um processo. Tem pessoas que é na enfermidade, tem pessoas que é na área financeira, tem pessoas que é no casamento, tem pessoas que é com os filhos. Mas cada um passa um processo. E cada processo é permissão de Deus. É permissão de Deus. E aí, eu tive uma crise, eu estava começando a dar uma crise. Em casa, eu estava em casa, e eu falei para o meu esposo, a gente estava sentado na mesa, eu falei para o meu esposo, Luciano, está começando a vir. Eu já entrava em desespero. E eu falei, Senhor, Luciano, ora por mim. E ele olhou para mim e ele falou assim, você não comprou remédio? Eu falei, comprei. E você não está tomando? Eu falei, não. Por quê? Não é um tratamento? Não era para você estar fazendo o tratamento? Eu falei, eu tenho medo. Ele falou, medo do quê? E eu comecei a falar. Eu tenho medo de eu estar colocando o remédio assim, à frente do Senhor. Eu tenho medo de não estar sendo a filha amada dele, de não estar crendo no poder dele. E ele falou, Janaína, pega o remédio, nós vamos orar e você vai tomar o remédio. Se você precisa passar pelo tratamento, você vai passar. Deus não vai deixar de ser Deus porque você vai fazer um tratamento. Deus não vai deixar de te amar porque você está fazendo o tratamento. Deus conhece teu coração, Ele sabe quem você é. E eu comecei a entender algumas coisas. Eu fui, peguei o remédio, ainda com muita religiosidade. Para mim foi religiosidade. Para outras pessoas podem não ser, mas para mim foi. Eu pegava o remédio todos os dias de manhã. E eu olhava para o remédio e eu falava, Senhor, é como se eu tivesse que provar algo para Deus, sabe? Eu passei por uma situação que é como se eu tivesse que eu tinha que provar. Sabe a pessoa que ela tem que fazer para se sentir amada? Era a Janaína. Essa era eu. Sabe a troca? Sabe quando você vai orar, mas você vai orar esperando algo em troca? Essa era a Janaína. Essa era a Janaína. Então, eu achava que eu tinha que provar para Deus que eu amava Ele. Eu tinha que provar para Deus que eu acreditava na cura, que eu acredito na cura, e que eu sei quem Ele é, e que eu acredito no sangue dele derramado, que eu fui comprada por alto preço, preço de cruz. Então, eu achava que eu tinha que provar para o Senhor. Então, eu pegava aquele comprimido e eu orava naquele comprimido. E eu falava, Senhor, olha só, querido amado da minha vida, eu te amo, Senhor. Eu estou tomando esse remédio porque eu preciso desse remédio. Mas a minha confiança está em Ti. Senhor, abençoa esse remédio. Me ajuda. Porque eu sei que esse remédio, esse tratamento, ele vai me ajudar. Foi o Senhor que criou os médicos e a medicina. E glória a Deus por isso, Senhor. Hoje eu te glorifico por isso. Mas eu sei que a minha cura, ela vem de Ti. E todo dia eu orava naquele remédio, pedindo para que não me desse efeitos colaterais. E a gente tem que orar sim, gente. Eu não estou dizendo que não tem que orar. Só que o meu processo foi outro. A gente tem que orar tudo mesmo. Tem que orar igual a pastora Fabiana. Senhor, multiplica o gás, multiplica a gasolina. Senhor, tem que orar. Não é isso que eu estou dizendo que não tinha que orar. Eu tinha que orar mesmo sobre aquele comprimido.
mas era a intenção do meu coração ao tomar aquele comprimido. Eu queria mostrar o quê para Deus? Eu queria mostrar o quê? A minha vida é dele. Eu já tinha entregado a minha vida para ele. Eu estou com medo do quê? Se eu viver a lucro, se eu morrer a lucro. Eu tenho medo do quê? Eu só tinha que sair de cena. Eu só tinha que tirar a minha mão do controle. Eu queria ter controle de todas as coisas. Eu queria entender o que eu estava vivendo. Eu queria entender o que eu estava passando. E eu vou falar para vocês, foi doído, foi muito demorado. Foi muito demorado, porque o orgulho, a religiosidade, a reputação falava mais alto. Então, eu estava completamente cega, mas eu não criei em Deus. Eu criei em Deus, eu creio em Deus. Eu estava com a minha fé abalada. Eu estava com a minha confiança abalada. Mas eu sei quem é Deus. Elias sabia quem era Deus. Elias teve medo, foi para a caverna, mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia. Mas ele passou por esse momento. Jó, ele era um homem íntegro, bom, não tinha ninguém nada para falar de Jó. Nem mesmo Satanás tinha o que falar de Jó. Mas ele precisou passar por aquilo. Então, o Senhor, ele permite a gente passar por algumas situações na nossa vida, que é para mostrar para a gente mesmo. É assim. E eu passei o ano inteiro fazendo o tratamento. E eu aprendi a glorificar o Senhor pelos médicos, pela medicina, pelos remédios, porque qual de nós vai ter um câncer e não vai fazer um tratamento? Qual de nós vai ter um problema de coração e tem que tomar um remédio para a vida inteira, fazer um tratamento para a vida inteira? Um diabético que tem que fazer o tratamento uma vida inteira. Isso significa que ele não tem Deus no coração? Não. Não significa isso. Então, o meu processo ele foi muito dolorido. E sabe a pastora Fabiana, o anjo que o Senhor trouxe na minha casa, para me ensinar a orar na palavra? Então, ela me ensinou a orar na palavra. Ela me ensinou a declarar as palavras de Deus sobre a minha vida. E quando aquelas coisas vinham, eu falava, não, eu não aceito. Alma, cala-te. Cala-te. Eu não aceito. A palavra de Deus fala que eu tenho que ser forte e corajosa. Eu tenho que aprender a lidar. Eu tenho que olhar para o Senhor e saber que Ele é Deus e confiar que Ele vai fazer e ter fé que Ele é Deus. E eu comecei a declarar, eu sou forte e corajosa. Tudo aquele lixo que está dentro da minha alma não vai me abalar. E nem as preocupações futuras. Porque o problema da alma é tanto o passado, o excesso de passado, de dores, de coisas que a gente viveu, como é a preocupação das coisas futuras que estão para acontecer, estão por vir, e a gente não vai conseguir mudar nada do que tiver que acontecer. Porque ele tem o controle. O controle é dele. Ele é Deus. É tudo dele. Nós só temos que ser vaso na mão dele e deixar ele nos usar. Eu vou falar algo para vocês. Não é fácil eu falar, não. Vocês não têm noção de como que eu fiquei desde quando eu tive... A pastora Fabiana falou para mim trazer a palavra e eu falo, Senhor, o que tu queres que eu fale? Fala ali. Ali, ó, naquele lugarzinho ali que tu vai falar. Vocês não têm noção o quanto é difícil a gente reconhecer. A gente se reconhecer. É muito difícil. E quando eu comecei a olhar para mim mesma e entender que eu tinha que declarar a palavra do Senhor sobre a minha vida. E entender que eu falar para a palavra, eu não sou o que eu sinto. Eu falava para mim. Eu me olhava no espelho e eu falava assim, eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou amada, eu sou filha, eu não vou olhar para as circunstâncias. A palavra de Deus fala que ele não me abandona em tempo algum. Em nenhum momento ele me abandona. Ele vai me amar mais ou deixar de me amar mais? Porque eu vou fazer ou eu vou deixar de fazer? Não. O amor dele permanece para sempre.
Eu vou passar por consequências das coisas que eu desobedeço. As consequências eu vou passar, mas ele não vai deixar de me amar. E é através das circunstâncias que ele vai me ensinar. Eu vou falar algo para você. Como que Deus iria me usar se eu era uma pessoa religiosa? Como que Deus ia trazer uma pessoa diante de mim para me orar pela vida dela? Sabe o que eu ia falar? Eu ia dizer assim, querida, você está endemoniada. Você tem uma legião de demônios, nós vamos orar, vamos expulsar, fazer cura e libertação. Era isso que eu ia dizer. Porque eu era religiosa demais. Eu era religiosa demais. Eu via demônio em tudo. E, na verdade, os meus olhos têm que ver Deus em tudo. E em todos. É isso. Então, como que eu vou? Se eu não tinha compaixão, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era uma crise de ansiedade. Eu não sabia o que era depressão. Eu pedi perdão para meu pai. Porque teve uma vez que eu falei, mãe, larga ele. Pelo amor de Deus, mãe, que vida é essa? Meu pai depressivo, em depressão profunda. Tentou suicídio 3 vezes ou 2, se não me engano. E eu falei para minha mãe deixar dele, porque eu não sabia o que ele passava. Eu não sabia. Então, eu tive que passar para entender e ter compaixão daqueles que passam. E quando uma pessoa estiver perto de mim, com um problema desse, eu vou orar. Eu vou abençoar a vida dela. Eu vou mostrar Jesus para ela. E assim Deus fez. Sabe o que aconteceu? Deus pega, já estou terminando, tá, pessoal? Deus pega e manda uma pessoa na minha casa. E naquela noite, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu um sonho que aquela moça estava com depressão e que tinha que orar pela vida dela. E eu estou na minha casa fazendo o meu trabalho, depois do meio-dia, arrumando as coisas para levar minha filha para o trabalho. Alguém bate no meu portão. Quem é? É a pessoa que eu sonhei na mesma noite. Aquela pessoa bate no meu portão, eu olho pela janela e eu falo, eu disse, Deus, o que está acontecendo? Na hora, eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aquela moça, ela fala, eu não sei se ela está aí no vídeo hoje. Às vezes ela participa com a gente, eu não sei se ela está aí hoje. Mas aquela moça, ela olha para cima, me vê e ela fala, Janaína, eu sonhei com você e Deus me mandou aqui. Eu falei, glória a Deus. E quando eu fui descer a minha escada para atender aquela moça, eu disse, Senhor, por favor, me usa. Que não seja eu, mas que seja tu, Espírito Santo. E aquela menina, quando eu abri o portão, ela me abraçou e ela falou, me ajuda. Me ajuda porque eu quase tirei a minha vida. E eu levei aquela menina para dentro da minha casa e eu fiz um chá e a gente começou a orar e eu peguei a palavra de Deus e eu comecei a falar com ela. Eu comecei a mostrar para ela quem ela era em Deus. E também falei para ela, se precisar passar por um tratamento, passe. Isso é só um momento, é só um tempo, não tem problema. Mas coloque seus olhos no Senhor. Outro dia, eu fui para o UPA com meu esposo, passando mal da coluna. Cheguei lá no UPA, tinha várias pessoas doentes, enfermas, né? Esperando ser atendida. Mas teve uma menina que o Espírito Santo começou a queimar dentro do meu coração. E aquela menina entrou para dentro, e logo depois que ela entrou, eu entrei, e eu falei para o Espírito Santo, eu não estou aqui por acaso. Se tem algo aqui que o Senhor quer que eu faça, por favor, me mostre. E quando eu entrei lá para dentro com meu esposo para ser atendido, a mãe dela ficou do lado de fora e eu também, e os dois ficaram lá dentro tomando soro. Aquela menina vomitando, passando mal. E o Espírito Santo queimando dentro de mim. Pergunta o que ela tem. Pergunta. Eu falei, senhora, me dá licença, ela é sua filha? Ela disse, é. Eu disse, o que está acontecendo com ela? Ela disse, ela tem crises de ansiedade. Ah! Eu disse, Jesus. Eu disse, eu sabia, Senhor, que não era acaso o Senhor ter me trazido aqui. E eu falei para aquela mulher, a senhora, eu quero que a senhora, eu quero perguntar algo para a senhora. Nada de religião. Não estou falando sobre religião, mas você crê em Deus? Ela falou, creio. Eu disse, eu posso orar pela sua filha? Ela disse, pode. E eu comecei a orar por aquela menina. O Senhor, ele me levou num lugar de compaixão. O Senhor me levou num lugar de entender que a gente está nesse mundo, não é para a gente olhar para as nossas mazelas, não é para a gente olhar para nossas feridas. As circunstâncias daquilo que a gente está vivendo, tem pessoas ao nosso lado vivendo coisas piores, precisando de uma palavra, precisando de um conforto, precisando de um consolo, mas muitas vezes a gente aponta, a gente acusa, a gente julga.
A gente não consegue olhar com os olhos do Senhor. E hoje eu entendo muitas coisas. Tem coisas que eu ainda não entendo. Tem coisas que o Senhor ainda vai me revelar. Mas hoje eu consigo entender muitas coisas. E uma das coisas é saber que tem uma pessoa passando pela situação que eu passei e hoje eu sei o que que é. E seja qualquer outra enfermidade, eu estou pronta a orar no mesmo momento e clamar pelo sangue de Jesus, clamar pelo amor dele, clamar pela cura, clamar pelo milagre. Porque é para isso que nós estamos aqui. Porque de nós, quem cuida é o Senhor. Ele cuida de nós. E para terminar, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, em tudo. Médico, remédio, exame, tudo, é tudo dele. É dele, ele criou. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Essa é a palavra que o Senhor me movimentou a trazer, glória a Deus por isso. Eu espero que eu possa ter trazido clareza. Amém. Amém.